Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido, minha querida, você que nos assiste ou apenas nos ouve. Que alegria estar aqui com você mais uma vez para recapitularmos a lição da Escola Sabatina, desta vez na lição de número 6, um título muito interessante, De Dentro para Fora. As lições dessa semana, né, você que estudou e está conosco recapitulando, ou você que está ouvindo pela primeira vez, vai ver, ouviu, que são extremamente importantes para a nossa vida, especialmente a nossa vida como pessoas que dizem acreditar e seguir aquilo que Jesus fala. Mas para a gente fazer isso, eu estou aqui muito bem acompanhado, tanto pelo Hudson quanto pela Merisandra. Vou pedir para que vocês digam um oi para o pessoal que nos ouve, nos assiste em casa. Hudson, por favor, manda um oi para o pessoal em casa. Olá, é uma alegria podermos estar aqui nesse momento, estudando a palavra de Deus através da lição que nós temos. Olá, pessoal. Como o Lucas já disse, né, o meu nome é Meire e estamos aqui para juntos aprofundarmos mais um pouquinho nesse tema tão importante, de dentro para fora. O que contamina? O que contamina o ser humano? É isso que nós vamos falar hoje. Amém. Bom, e se você quiser encontrá-los, né, você pode vir aqui à Igreja Central, tanto o Hudson quanto a Merisandra são daqui. Então, para que a gente possa começar o nosso estudo, eu vou pedir para a Meri fazer uma oração para a gente, pedindo a presença do Espírito Santo, Sim. E nós já iniciamos. Querido Deus, muito obrigado por tuas bênçãos. Queremos lhe pedir que estejas conosco agora, que vamos estudar a tua palavra. Sabemos que é o sal da terra e que nós precisamos de entendermos cada dia mais aquilo que o Senhor deseja que entendamos. Por isso, fica conosco. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Bom, como a gente já falou, então, a lição tem como título De Dentro para Fora e nós vamos estudar, né, para quem nos acompanha com a Bíblia, eu vou estar com a Bíblia aqui na mão, nós vamos estudar o capítulo 7 de Marcos e um pedacinho do capítulo 8. Este trecho aqui de Marcos traz uma coisa muito interessante, porque eu não queria usar a palavra embate, porque não foi assim exatamente uma briga, mas Jesus traz uma reflexão aqui muito importante sobre o que a gente acha ou o que a gente considera que na vida de cristão realmente tem valor. Porque essa sempre foi uma das grandes questões do cristianismo como um todo, é isso. O que realmente nos salva, o que digamos assim, conta pontos para a nossa salvação. E a gente sabe que Jesus viveu numa época complicada, né, em que a visão do que era ser uma pessoa temente a Deus tinha sofrido assim uma mudança drástica. Né? Então, o que acontece? Eu queria começar, Hudson, você pode começar aí no versículo 1 até o versículo, né, resumidamente, do 1 até o 14 aqui, 13. Jesus vai começar a falar sobre a questão das tradições. O que aconteceu ali para que esse debate, digamos assim, começasse? Qual que foi o grande problema? A gente pode, a princípio, pensar em 3 tipos de pessoas que havia naquela época. Havia o mundo romano, que é o que mandava politicamente e civilmente, e havia do outro lado os judeus, mas aí os judeus se dividiam também. Haviam os fariseus, os escribas, que apareceram nessa situação. E havia o povo que sofria na mão dos romanos e que era visto, de certa forma, como pecadores, que não tinham jeito por esses escribas e fariseus que os condenavam o tempo todo. Então, nesse momento, esses escribas e fariseus estavam sempre à espreita para ver o que Jesus estaria fazendo de errado. E aí perceberam que os discípulos de Jesus estavam comendo sem lavar as mãos. Lá no livro de Mateus e também aqui em Marcos, né, os 2 evangelistas narram isso. Em Marcos diz até que eles comiam pão. Lá em Mateus 15 não fala o que eles comiam. Então podiam estar comendo outra coisa, mas eles não lavavam as mãos. E isso era algo condenado pelos escribas e fariseus, porque não lavar as mãos antes de se alimentar era considerado um ato de impureza. A pessoa ficava impura. E aí eles perguntaram para Jesus assim, mas por que os seus discípulos fazem isso? Eles estão descumprindo a tradição que nós criamos. Em outras palavras, é isso. Não é?
Porque os sacerdotes, eles deveriam sim fazer um ritual de purificação antes de lidar com os sacrifícios. Mas isso não se estendia ao povo de uma maneira geral. Então a gente pode pensar, se alguém vai comer algo e não lava as mãos, a pessoa vai ficar impura? Ela é condenada diante de Deus? E Jesus rebateu exatamente a isso. Só que Jesus, é interessante, a princípio, ele não falou sobre a questão de lavar as mãos ou não. Ele deixou isso um pouco mais para frente. Não é? Ele, ali no verso 10, falou assim, olha, vocês não cumprem o mandamento de honrar pai e mãe, porque vocês dizem assim, se por acaso eu tenho um recurso financeiro que eu poderia ajudar o meu pai e minha mãe, mas eu destino a uma oferta para a igreja, eu estou livre de ajudar. E eu falo isso para o meu pai e minha mãe. Eles diziam isso. Eu posso chegar para o meu pai e falar, olha, infelizmente eu estou fazendo essa oferta para a igreja, então eu não tenho nada para vocês. E com isso Jesus falou, vocês estão descumprindo o mandamento. E como é que agora vocês querem fazer de um mandamento lavar ou não as mãos? Para a pessoa se tornar impura ou não. Isso era lá com sacerdotes, no momento lá do ritual do santuário. Mas não de uma maneira geral. E mais à frente a gente vai ver no que deu essa ideia de lavar ou não as mãos. Mas isso não era uma questão de higiene, Mary? Sim, é uma questão de higiene. Só que eles estavam colocando isso acima de todas as coisas. Porque eles estavam deixando com que a frieza invadisse o coração deles, né? Então, isto acontece nos dias de hoje também, né? Quando a gente percebe que a gente fica cheio de quê? De prescritos, leis, que não são as leis que Deus determina, e a gente começa a viver nessas leis mais do que o amor. O que Jesus estava querendo simplesmente era dizer, olha, o fato de lavar as mãos, claro, nós temos que lavar. Jesus não queria dizer assim, olha, a partir de hoje, né, até a lição dá esse recadinho. Um adolescente, uma criança, então Jesus está falando que eu não preciso de ter higiene, eu posso deixar minhas mãos sujas. Não foi isso que Jesus queria dizer. Jesus queria dizer assim, olha, existem coisas que contaminam mais. A língua contamina mais. O fato de você falar mal do outro, o fato de você não ajudar o seu pai e sua mãe quando eles estão numa fase, né, ali idosa, onde eles precisam de cuidados, e você achar que não vai ajudá-los porque você tem que dar ofertas, isso daí é mais contaminador do que você o quê? Deixar de lavar ou não as mãos. Então Jesus ele estava querendo mostrar o cerne do amor, a essência do amor. Né? A essência de seguir a Deus. Ele queria mostrar assim, olha, o amor é muito mais intenso. O amor é muito mais do que você lavar ou não suas mãos. É isso que Deus ele quer nos mostrar sempre. E todo cuidado é pouco quanto a isso nos dias de hoje também. Que a gente fica cheio de leis, né? Achando que não são, mas são. Quer ver uma coisa? Não sei se eu tenho tempo. Questão da alimentação. A discussão. Eu vou deixar de comer isto ou comer aquilo e eu vou ser mais santo ou não que o outro? O que é ser mais santo? É deixar de comer alguma coisa? Ou você praticar o bem? Ou você amar ao próximo? É claro que nós precisamos fazer tudo isso. Mas o amor é a essência. O amor é o principal, é o que Jesus quer dizer. E se às vezes a gente ofende os outros, porque a gente não faz certas coisas, e acusa os outros, nós estamos deixando de praticar o que Deus está falando. Então essa que é a essência. Me lembra eu vejo um paralelo muito forte aqui, né, com aquela questão do sábado, por exemplo, quando Jesus disse que ele, né, o subtítulo, Jesus era o Senhor do sábado. O sábado foi criado para o homem, não o homem por causa do sábado, né? A gente pode ver uma coisa parecida. Estas tradições, como o senhor falou, eram tradições que o homem tinha criado, né? E é claro, nós não estamos jogando aqui dizendo que tudo que o homem cria necessariamente é ruim. Não, existem coisas boas. Só que isso não deve estar acima
dos mandamentos, né? Do principal ali, que é justamente essa questão que você falou, né, Mary? Do amor, do convívio, né, de ter atenção para com os outros, não colocar o que importa realmente primeiro, né? E aí, Hudson, Jesus vai pegar aqui agora, na lição na parte de segunda, a partir do versículo 14, justamente esta questão aqui, né? Ele vai falar aqui agora, especialmente no versículo 15, que é o verso dessa semana, esse eu faço questão de ler, que é uma coisa que pode nos confundir um pouco, porque ele fala assim, ó: nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. E muitas vezes esse verso é usado até contra nós, por exemplo, para dizer, quando a gente fala assim, mas eu não ingiro, eu não como certo tipo de carne, mas aí a pessoa fala, não, mas olha aqui, Jesus disse que não é o que entra que contamina. O que Jesus estava querendo dizer aqui nesse verso? O que você pode trazer para a gente? Eu gosto muito de falar o seguinte: quando a gente não entende um verso, é interessante buscar outras versões para entender melhor o que é esse contamina. Então, na minha classe, eu costumo falar, olha, se você tem um celular, um tablet, procure baixar o aplicativo Bíblia. Aqui eu estou com o celular na mão, então no aplicativo Bíblia existem 12 versões em português. A Bíblia Almeida, vou citar só algumas, século XXI, Revista Atualizada, a Nova Almeida Atualizada, Nova Bíblia Viva Português, na linguagem de hoje. E aí, na linguagem de hoje, essa palavra contaminar é substituída por impureza. Então ficou assim, tudo que vem de fora e entra numa pessoa não faz com que ela fique impura, mas o que sai de dentro, isto é, do coração da pessoa, é que faz que ela fique impura. Aí Jesus passa a citar coisas que vêm do interior da pessoa. Então, como você disse, se a gente pensar, bom, então agora vou usar drogas porque ela está vindo de fora. Não vai me tornar impuro diante de Deus, não vai me contaminar. Mas Jesus aqui estava naquele contexto de condenação que os escribas e fariseus estavam dizendo, olha, você não lavou a mão, você não fez um ato exterior. Então, por isso agora você não é aceito por Deus, você é pecador. Não é? E aí Jesus disse não. E aí Jesus, daqui a pouco a gente vai falar, ele passa a citar o que realmente torna a pessoa impura. É o que sai do coração da pessoa. E o que são essas coisas, então, Alessandra? O que a gente pode pegar aí que transforma as pessoas em pessoas impuras? Que é esse verso aí. Mas pode resumir, se não quiser falar tudo, pode resumir para dar tempo. Tá bom. 20, olha, Marcos 7, verso 20 a 23, fala que são os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Então, olha só, na verdade, Jesus pegou os 10 mandamentos, do quinto mandamento até o 10º. Então, se você olhar, quando combinamos o quinto mandamento com essa lista de pecados, ele está falando exatamente dos mandamentos ali, do quinto mandamento até o 10º. Por exemplo, os maus desígnios. Quando uma pessoa, né, como nós falamos aqui, deixa de ofertar, deixa de ajudar os pais, né? Ela falando assim, não, isso é oferta. Eu já estou dando a minha oferta na igreja, então eu não tenho compromisso de ajudar meus pais. Não é um mau desígnio? É um mau desígnio. Aí vem depois a prostituição, né? Não adulterarás. Aí vem não furtarás. E aí vem todos os outros, né? Os outros desígnios ali da palavra de Deus, dos mandamentos. Então, o que torna alguém contaminado exatamente é isto. É você começar a praticar essas coisas, deixando de guardar os mandamentos de Deus. Mais uma vez, eu quero reforçar. A palavra de Deus é a prática, né? É a prática do amor ao próximo. Primeiro a Deus e depois ao próximo. E aí, Hudson, quando a gente pega, então, continuando aqui nesses versículos, então, o que Jesus estava falando na prática seria que as nossas tradições, assim, eu não quero dizer as nossas tradições no sentido de que, né, nós seguimos tradições, embora a gente tenha alguns costumes, mas o que Jesus estava falando, então, basicamente, não era sobre alimentação, não era sobre higiene, mas sim sobre o que contamina nós,
em relação ao mundo, é o nosso estilo de vida? É o nosso comportamento? É isso que ele estava querendo dizer? É isso. E especificamente falando sobre quando Jesus diz assim, considerou puros todos os alimentos. Aí vem aquilo que você falou. Então eu posso comer qualquer coisa? Porque ele considerou puro todos os alimentos. Aí nós temos muita coisa para refletir. É interessante que em Mateus 15, também Mateus narra esse mesmo episódio. Aí Jesus, ele acrescenta, são estas coisas que a Sandra falou, aquele monte de coisa que contamina a pessoa. Mas o comer sem lavar as mãos não a contamina, não a deixa impura. Então Jesus considerou puros os alimentos que a pessoa come, a pessoa ela não fica impura se ela comer sem lavar as mãos. Era disso que se tratava. Porque se fosse de alimentos impuros, carnes imundas, Jesus não estaria sendo acusado dos discípulos lavarem as mãos ou não. Jesus ia falar, olha, seus discípulos estão comendo aí, coisas que foram condenadas aí na lei de Moisés. O assunto era outro. E eu vou mais além, eu digo assim, Jesus considerou puros todos aqueles alimentos que estavam sendo comidos sem lavar as mãos. E com certeza não eram alimentos impuros. Não é? E é interessante a gente pensar que a gente pode ter uma teologia correta, mas sem estar com essa teologia no coração de Deus. Isto é muito preocupante. Você pode estar com toda a teologia ali, tudo certinho, mas está errado diante de Deus. Por quê? Porque você não está fazendo com o coração. Você não está fazendo pensando em quê? Em amar a Deus e aos seus semelhantes. E aí você começa a pecar, porque o legalismo, né, a prática do legalismo é pecado diante de Deus. Você fazer apenas por quê? Porque Deus está mandando ali na palavra, mas não está seguindo. Não está seguindo aquilo que ele falou, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não é o nosso assunto, mas certas coisas, né, certas doutrinas de certas igrejas vêm pela tradição também. Não é se a gente pegar, não é o assunto, mas pegar sobre o sábado, e certamente a nossa lição, ela trata disso em alguma semana. Não é? E aí você fala para a pessoa assim, não, mas o sábado é o 7º dia da semana. Aí a pessoa fala, não, sábado é o dia de santificar, mas é o dia em que Cristo ressuscitou. Mas a Bíblia não fala que eu devo santificar o 1º dia da semana. Não, mas a tradição fala. E olha só, lá em Marcos 7, Jesus acrescentou, vocês invalidam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho. E às vezes a gente é tentado a pensar assim, mas meu avô já dizia, não, eu tenho que seguir assim. Não, meu filho, o dia de você santificar é esse aqui. Não é? Não tem problema nenhum, você pode comer o que for. Não é? E a vida do cristão, ela é uma vida de relacionamento com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Não é? É uma vida que é vista por Deus através da nossa ação. É o que a gente faz, é o que a gente pensa, é que revela quem nós somos diante de Deus, diante das pessoas. Isso é interessante, né? E era justamente o grande problema que os fariseus passavam, né? Eles viviam muito uma religião de fala, mas de pouca ação, né? Em Mateus, em outro momento aqui, Jesus vai até falar que, né, os fariseus eles empurravam sobre o povo fardos que eles não queriam empurrar nem com o dedo mindinho, né? De tão pesados que eram. Então aqui a gente vê novamente essa questão. Eu sei que tem muita coisa para falar ainda, mas vamos continuar, né? Sim. Então, a partir do versículo 24, agora nós vamos ver uma história um pouco diferente, mas também que eu acho uma história incrível. A fé e a sagacidade que essa mulher teve, né? A partir do versículo 24 aqui, no capítulo 7 ainda, Jesus vai estar aqui nas terras de Tiro e Sidom. E vai vir aqui uma mulher cirofenícia, porque ela estava precisando de algo, de um milagre, né? Porque a Bíblia fala no versículo 25 que a filhinha dela tinha um espírito imundo. E Jesus, aparentemente, né, como a gente chama hoje, né, parece que deu uma patada nela, não foi mesmo? Por que Jesus foi assim, aos nossos olhos, tão grosso com ela? Por que ele não atendeu como ele fazia, não foi tão carinhoso? Qual era a grande diferença? Bom, primeiramente ela pede que a filhinha seja curada, né? Da possessão, de um espírito imundo. E então, ela vai... primeira coisa que a gente tem que começar a perceber, ela se prostrou
aos pés de Jesus. Então ali já foi uma atitude de muita humildade, né? E ela sabia que ela não era judia, né? Ela tinha essa convicção de que as pessoas achavam que primeiro, para o povo judeu, primeiro a graça se estendia para eles. Então, ela já se colocou numa condição de humildade. Ela sabia, não, eu sei que é para eles, mas eu também posso ser uma filha de Deus, né? Eu também sou uma filha de Deus. E aí, quando ela pede, Jesus, ela fala assim, ele fala, né? Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Então, quando eu era mais jovem, eu pensava assim, por que Jesus fez isso? Exatamente essa pergunta. Mas o que eu penso assim, é que o Senhor Jesus, ele fez exatamente isso para, primeiro, provar aquela fé, não para aquela senhora, porque ele já tinha convicção que a fé dela, a fé que ela tinha, era grande, mas para que os outros percebessem. Então, aí, ela demonstra uma lição de humildade muito grande, que ela fala assim, olha, mas os cachorrinhos também comem o quê? As migalhas, né? Das migalhas que os donos jogam. Ela se colocou numa condição de humildade, porque ela sabia que aquela migalha ali era o suficiente para ela. Né? Ela sabia que qualquer migalha que Jesus jogasse para ela era bem maior do que o que ela precisava. Então, ela tinha total fé, né? Então, a partir daquele momento, quando ela disse aquilo, o demônio saiu, né? Daquela criança, daquela filha. Quando fala filhinha, parece que era, né, menor. E ela voltou para casa, achou aquela menina na cama, sobre a cama, e o espírito ruim havia deixado. Então, me mostra-se humildade, esperança, sabedoria, resiliência. E, na verdade, Jesus quis mostrar para ela exatamente que ela não era uma qualquer. Ela não era uma inferior, mas que ela teria tudo o que tinha qualquer pessoa. Porque o amor de Deus, ele não se espalha assim de maneira assim partidária. O amor de Deus é para todos, aqueles que buscam. Seja de qualquer religião, seja de qualquer raça, tribo, língua, o amor dele se estende para todos. A gente tem momentos estranhos. Eu me lembrei, então, do momento que Jesus teve com aquela mulher lá no poço de Jacó, a samaritana. Jesus pediu água, ela falou, mas, espera aí, você é judeu, está pedindo a mim que sou samaritana? Jesus aqui está tendo, no sentido contrário, a coisa acontecendo. Agora é uma mulher que pede a Jesus que ele cure. Jesus fala assim, mas olha, você é Sírio-Fenícia, em outras palavras, né? A sua realidade é essa. O atendimento primeiro deve vir para os judeus. Mas Jesus já sabia. Jesus sabe todas as coisas, que ela ia insistir na pergunta. Ela se colocou numa situação dizendo, não, Senhor, eu sei que é assim. Mas também a gente recebe das migalhas. Jesus não deu migalha para ela, Jesus foi além. Jesus curou a filha dela daquela possessão. Não é? Então Jesus estava colocando aqui para ela, não foi exatamente uma dura que ele deu. Ele disse, olha, a sua realidade é essa, mas espera aí que ela vai ser mudada, no caso. Aí precisou, né? Jesus esperou, na verdade, que ela se manifestasse. E aí ele atendeu o pedido dela. Essa era a realidade dela. Não é a realidade que Jesus queria. Nunca foi. Assim como na mulher samaritana, para Jesus não há distinção. Não é? Todos são iguais perante ele. Eu me lembro do nosso professor, né, o pastor Amin Rodo, que sempre dizia assim, diante da cruz, todos estão no mesmo nível. Isso é muito importante para nós. Às vezes a gente pensa que alguns estão num nível maior, outros menores. Não, todos estão no mesmo nível, carentes da graça de Deus. E é interessante a gente pensar, a gente pode trazer uma aplicação para a gente também, nessa questão aí, justamente isso que você falou, né? Essa é a sua condição, um nível maior, nível menor, mas é justamente isso. Às vezes a gente vê isso dentro da igreja. Né, às vezes nós temos membros às vezes mais antigos, pessoas mais antigas, que às vezes, como a gente falou na semana passada, né, ao se converterem novas pessoas, membros novos, e nós sabemos, nós estamos no Apocalipse agora, que esse é um momento que muitas pessoas vão entrar e sair da igreja. Então vai ter muita gente nova se convertendo. E às vezes essas pessoas que estão chegando agora não são bem recebidas, porque os membros mais antigos olham e falam assim, mas esse cara aí semana passada estava
fazendo não sei o que lá longe, estava bebendo, estava fazendo. Então, às vezes a gente não tem essa convicção, né, como você falou, Melisandre, de ter esse carinho, esse amor, de entender que olha, aqui é todo mundo igual, não tem essa. Não tem diferença de nacionalidade, não tem nada. Eu acho que Jesus, né, igual você falou, Jesus, quando ele fez isso, os discípulos devem ter espantado. Falaram assim, Jesus? Falando assim, ele que é sempre tão carinhoso, mas justamente para mostrar para eles, falou assim, olha, não interessa de onde a pessoa veio. Se a pessoa tem fé, ela está arrependida e ela aceita, ela vai mudar. Pronto. A gente só tem que acolher, né? Então é uma diferença muito grande. E aí, novamente, então, agora, avançando, nós vamos para o versículo 31 até o versículo 37, Jesus vai mais uma vez demonstrar ali esse carinho, esse compaixão que ele tem pelas pessoas, né? Dessa vez, a cura de uma pessoa que era surda e, consequentemente, gaga. A gente sabe, né, que hoje a ciência já permitiu que nós fizéssemos isso. As pessoas que têm deficiências auditivas, geralmente elas têm problema na fala também, né? Porque o que acaba acontecendo é que, como ela não se escuta e ela tem dificuldade de escutar as outras pessoas, o que vai acontecer é que ela não consegue falar muito bem. O que foi, Melisandre, que aconteceu aqui nesses versículos? Para mim, assim, é um dos maiores milagres de Jesus. Porque você ressuscitar, né, alguém ser ressuscitado, a gente viu, né, vários milagres, né, de Jesus ressuscitando, Pedro também, né? Mas para mim, assim, o milagre que foi desse surdo e gago foi muito especial para mim, porque assim, como professora, né, eu percebo assim, na didática, na questão pedagógica, você ensinar uma criança que é surda para falar é praticamente impossível. Porque ela precisa do som, né? E existe também, assim, para mim, como professora, para mim um dos melhores métodos de alfabetizar, ensinar a criança a ler, é o método fonético. Então, quando Jesus, ele cura aquela pessoa, ele cura da surdez, ele faz com que ela ouça novamente, e ao mesmo tempo Jesus também toca na língua daquele que era surdo, toca para que ele volte a falar, e que a língua dele é desimpedida, né? Fala isso. Mexeu com aqui também, com o cognitivo dele, com o lobo frontal, com tudo, porque assim, ele não somente começou a falar, mas ele falou bem. Porque se você pegar um surdo e ele for curado, ele vai levar anos para começar a falar, totalmente desimpedido, né? Se você começar a fazer com que ele fale normalmente, ele vai ter que começar igual uma criança, né? Ele vai ter que ter toda aquela parte ali da fonética e tudo para começar de novo. Aquilo, para mim, foi o maior milagre, porque Jesus tocou em todo o ser. Jesus não somente curou da gagueira e da surdez, mas ele mexeu com todo o cérebro dele. Aí me mostra o poder do nosso Criador, né? E ele usa a mesma coisa que ele usou na criação, né? Ele usa as mãos, né? Ele usa o poder que ele tem, e aí a gente percebe que o recriar. Então, eu percebo assim, que Deus, ele é maravilhoso, e ele pode fazer do nada o tempo todo. Então, qualquer pessoa que está na maior desgraça que tiver, no maior problema que ele tiver, ele pode ser curado, ele pode ser vivificado, e ele pode vir a ser pleno de novo. Nós vamos passar por uma transformação quando ele voltar. Qualquer pessoa que tenha qualquer dificuldade física, mental, ela vai ser transformada 100%. Então, é isso que me dá alegria e essa esperança que a gente não pode deixar de ter. Nós precisamos ter essa esperança. Sim. O tempo inteiro. O senhor quer comentar uma coisa sobre essa parte, que a gente já precisa passar para o final, mas tem alguma coisa que você quer falar agora? Sobre essa cura?
Então, eu acho interessante a conclusão da lição, pegando exatamente esse episódio, que a lição traz uma coisa para a gente refletir. Ó, você recebeu os dons de ouvir e falar? O que tem feito para Deus com esses dons? Sim. Não é? A pessoa, às vezes, por algum acidente, perde um desses dons. Às vezes, nasce sem um desses dons, né, da fala, da audição. Então, o que será que nós temos feito? Né? Temos ajudado o próximo? A vida do cristão é de relacionamento o tempo todo. Onde a gente vive, o que a gente faz. Não é? Sim. Que nós possamos estar usando esses dons. Amém. Para a gente terminar, eu quero só fazer um comentário sobre essa parte também, depois eu vou passar para vocês, que aí a gente já nosso tempo já deu, passa muito rápido, mas vamos lá. O que eu acho interessante dessa cura do surdo do gago também, que eu acho que vale a pena notar, é que Jesus fez questão de ir lá e tocar nele. Porque ele podia só ter, o cara apareceu, ele podia ter falado assim, ó, curado. Pronto, curou. Mas Jesus fez questão de ir até ele, da única maneira que ele poderia sentir, que era tocando. Porque se Jesus fala na distância, ali no meio, tudo, Jesus vai trazer ele de lado e vai dar para ele um carinho especial. Não é um Deus que fala assim, beleza, tá, eu vou te ajudar aqui, você fica aí, eu fico aqui. Ele vai até lá, encosta nele, tem o toque, tem o carinho, ele sente que está sendo curado e o milagre acontece. Eu acho que isso é importante também da gente pensar. Quando Deus ele faz as coisas na nossa vida, que não são migalhas, né, como o Hudson disse, não são migalhas, ele faz questão de que a gente saiba de que quem está realizando é ele, de que nós somos, ele nos faz sentir especiais. E eu acho que isso é fundamental também da gente pensar. E para a gente terminar, Hudson, vou começar com você, depois a Melissandra, se quiser comentar alguma coisa, pode comentar. Olha, nós já falamos de lavar a mão, nós já falamos de alimento. E agora, em Marcos 8, no versículo 11 até o versículo 13, Jesus vai falar de fermento. Mas Jesus não estava falando de cozinhar. O que ele estava dizendo aqui, Hudson, para a gente terminar? Pois é, a princípio, no verso 11, antes de falar do fermento, os fariseus chegaram para discutir com ele e pediram, envia um sinal do céu aí. Né? Jesus, porém, disse, nenhum sinal vai ser dado a essa geração. Quando eu estava estudando, eu lembrei de outro momento de Jesus, em Mateus 12, quando os escribas e fariseus falou, queremos ver um sinal dado pelo Senhor. Ele falou, nenhum sinal será dado a não ser o do profeta Jonas. E aí Jesus se colocou naquela situação de Jonas, que ele seria sepultado, passaria 3 dias, né, e depois ressuscitaria. Agora eu lembrei de um outro momento também, pessoas pedindo um milagre, quando Jesus estava na cruz. Os sacerdotes, os escribas, os anciãos zombavam de Jesus. Mateus 27. Disseram que ele desça da cruz, então vamos acreditar nele. Então o autor da lição traz muito bem. Os milagres não são suficientes para fazer para que uma pessoa creia. A pessoa vai explicar, não, mas essa água aqui, né, como o faraó, ela se transformou em sangue, mas é porque aconteceu algo ali. Ah, não, isso aconteceu, mas isso não é um milagre. Não é? Isso são ações da própria natureza. Então, é como você chegar para alguém e ler um texto da Bíblia, só a informação, ela não converte a pessoa. Porque se fosse assim, a gente ia pensar, então eu vou lá num líder religioso, vou ler a Bíblia e ele vai dizer assim, não, eu estava errado. Os escribas e fariseus não se converteram ali, com a fala de Jesus. Né? O que converte é a transformação do Espírito Santo, e quando a gente deixa essa transformação acontecer, aí aconteceu esse episódio, né? Jesus dizendo para eles, cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Jesus está falando da doutrina deles, desses escribas, desses fariseus, desses, né, do próprio Herodes. Aí os discípulos acharam assim, Jesus está reclamando a princípio porque a gente não trouxe fermento para fazer o pão, né? Aí Jesus falou, vocês esqueceram que eu havia multiplicado os pães, de poucos pães, né, e peixes ali. Então, Jesus estava se referindo à doutrina, né? Ele falou, cuidado com a doutrina desses daí. Essa era a mensagem dele naquela época ali. E é interessante, né, Hudson, isso que você falou. Quantas vezes a gente não escuta isso, né? Se tal coisa acontecer, eu acredito. Se X coisa acontecer na vida. Se Deus aparecer para falar comigo, aí eu... Poxa, mas precisa de tudo isso, né, Sandra? E às vezes acontece e a pessoa continua incrédula. Mesmo assim ela não continua. Continua incrédulo. Para terminar, qual que é Sandra? A doutrina dos fariseus e de Herodes? A Bíblia fala, né, sobre... Ela dá, assim,
sinais, né? Então, que era a maldade, a hipocrisia. Quantas vezes Jesus falou, né, que os fariseus eram como que sepulcros caiados, quer dizer, bonitinhos com cal por fora, mas com podridão por dentro, né? Então, falta de fé, o orgulho. Os fariseus eram orgulhosos. Herodes, ele foi orgulhoso até no trato com Jesus. E esse fermento, esse tipo de ensino é que contaminava a mente das pessoas daquela época. Tanto é que não foram poucos que gritaram para que Jesus fosse o quê? Crucificado. Foi uma grande multidão. Eles não guardaram o coração e deixaram que esse fermento, né, inundasse a vida deles. E chegaram a pedir a morte de Jesus. E essa é a preocupação de Cristo, para a gente se guardar desse fermento que contamina o nosso coração, que é o orgulho, a hipocrisia, toda essa questão. Eu queria só acrescentar parte de um texto aqui no final da lição, da escritora Ellen White, O Desejado de Todas as Nações, página 324, 325. Eu destaquei aqui alguns momentos que ela diz, somente o poder de Deus pode expulsar o egoísmo e a hipocrisia. Essa mudança é o sinal de sua atuação. Então a gente é visto pelo exterior, né? As pessoas olham o cristão e veem assim, assim que ele vive, eu quero ser assim então, não é? E agora, se a pessoa não vive como deveria viver, como Deus espera que viva, aí alguém que não é cristão vai dizer, não, então vou continuar como estou. Para ser assim eu não quero ser não, né? E vai mais além ainda diz, não quero ser desse jeito, né? É verdade. Bom, muito obrigado, nós temos ainda, assim, eu sei que a gente tem muita coisa para falar, mas o nosso tempo já deu. Então, a gente vai terminar por aqui. Você que nos assiste, muito obrigado por estar conosco, estar ouvindo. Para a gente poder finalizar, então, você podia fazer uma última oração, então, agradecendo por esses momentos? Sim. Bondoso Deus, agradecemos a Ti os momentos preciosos que nós temos e tivemos aqui mais uma vez ao estudarmos a Tua mensagem através da lição que nos leva à Bíblia, que nos leva a escritos inspirados por Ti e que nos aproximam mais de Ti, Senhor. E também Te pedimos que estas mensagens possam ser transformadoras na nossa vida. Amém, Senhor. Pela ação do Teu Santo Espírito. Esteja, Senhor, com cada um que nos assistiu agora, nesse momento, e conosco aqui, para que possamos ser transformados por Ti e possamos viver conforme a Tua vontade. Amém. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Então é isso. Na semana que vem, nós estaremos estudando a lição de número 7, e aí nós vamos falar, né, é uma lição que estará dividida em 2 partes, ensinando discípulos. Bom, discípulos somos nós, né? O que será que nós temos então para aprender com aquilo que Jesus disse aos seus 12 lá 2000 anos atrás? Eu tenho certeza que será algo extremamente proveitoso para nós. Então, muito obrigado a todos você que nos assiste. Fique com Deus e que o nosso nome possa permanecer escrito no livro da vida. Amém. Amém.